Boa noite, sejam todos bem-vindos a essa live. Hoje é um assunto bastante interessante. Estamos aí, né, para o nosso bate-papo de segunda-feira e vamos tentar hoje traçar um caminho bem bacana, intelectual, né? Então, é uma honra estar na sua casa, estar adentrando os seus lares, para juntos a gente começar a trocar uma ideia. Vocês devem ter visto, né, que o tema da live de hoje é a hora de acalmar os nossos ânimos. E a gente pretende conversar um pouco sobre algumas coisas que a Organização Mundial de Saúde tem passado, de alguns artigos novos. Então, vamos lá. A gente vai pensar hoje no verbo esperançar. Eu esperanço, ele esperança, eles esperançam e você esperança. A gente não pode perder nunca a esperança. A esperança é um substantivo cognato que nós vamos transformar num verbo esperançar. Ir atrás, agir, construir alternativas, soluções, levar adiante uma ideia, levar adiante um projeto, ou seja, nunca desistir. Esperançar é almejar, esperançar é sonhar, esperançar é agir, esperançar é buscar. É o contrário de esperar. Apesar de muitos associarem esperança a esperar, né? O esperançar, ele é ir e buscar uma ideia. Segundo os pesquisadores da Fiocruz, levando em consideração que outros países que já passaram pela pandemia, pelo que nós passamos, né? As pessoas tendem a traçar um caminho psicológico sobre o momento em que nós estamos vivendo. Então, num primeiro momento, era uma delícia. Nossa, que gostoso, eu vou ficar em casa, eu vou poder ficar com a minha família, eu vou dormir a hora que eu quiser, vou acordar a hora que eu quiser. E as pessoas ficaram até felizes com o fato da criação do isolamento social. Passados 15 dias, as pessoas se cansaram. Elas já dormiram, elas já começaram a se irritar dentro das suas próprias casas, né? Elas já começaram a ver que não é muito fácil ficar ocioso, que nem sempre o ócio é algo agradável. E agora, passados 2 meses, a gente entra num cenário que a vida parece um filme. E começa a se criar uma distopia. O que é uma distopia? Distopia, de um modo geral, né, ela significa um mundo irreal, um universo paralelo. Então, as pessoas que estão cumprindo isolamento social, elas estão criando situações como se fosse a chegada de um universo paralelo. Hoje à tarde eu fiz o levantamento dos casos de coronavírus, são 519.704 casos e nós nos aproximamos no Brasil de 30 mil mortes, né? E agora, nesse cenário de distopia, a gente tende a criar um negacionismo. Como assim, Leila, um negacionismo, né? A negar que tudo isso está acontecendo. E existe na ciência uma vertente que é assim: a histeria e o negacionismo, eles não são bons caminhos, né, para a gente tomar. Então, o cansaço chegou. As mulheres estão sobrecarregadas, em sua grande maioria, independentemente da profissão, porque os afazeres da casa, historicamente, muitas vezes, até na mente das próprias mulheres, elas se cobram, né, pela limpeza da casa, pela organização da casa, por fazer a comida, e a mulher, em sua maioria, foi para o mercado de trabalho, mas o homem não adentrou a casa e os afazeres da casa, né? Então, por isso que essa live hoje se chama É Hora de Acalmar os Ânimos. Então, nós vamos começar a acalmar os nossos ânimos. Eu recebi durante a semana várias perguntas
e eu procurarei respondê-las todas, e se alguém quiser enviar perguntas, pode enviar, né? A gente vai tentar respondê-las justamente nessa perspectiva de tentar nos acalmar, tá? O Alexandre Lima, ele perguntou assim, ó, professora, haverá muita desistência dos alunos na escola, principalmente em relação aos jovens e adultos, quer eles estudem em CBJ ou quer façam faculdade. E ressaltou para eu tentar traçar qual é o pior cenário imaginável, né? As mulheres e os homens, quando eles chegam em casa, eles têm afazeres diferentes dos afazeres rotineiros durante esse tempo de isolamento social. Então, muitas mães têm relatado, principalmente na educação de jovens e adultos, que não conseguem acessar o sistema, que não conseguem fazer a tarefa e que andam pensando em passar. Então, eu tenho um recado para essas mães. Calma. Vamos esperançar, né? Essa esperança, ela está em criar uma nova rotina e está em compreender o momento em que nós estamos vivendo. Faça uma ou outra tarefa que você é capaz de fazer. Você não precisa dar conta de tudo agora, né? O pior cenário que pode acontecer, Alexandre, é que as pessoas desistam, porque nós já temos índices ruins na educação brasileira, e se essas pessoas que são jovens e adultos desistirem, o cenário educacional fica pior, mas só o cenário educacional ficar pior não é ruim. O ruim é as pessoas não terem acesso a melhores empregos, a melhores salários, a compreensão e interpretação do que está acontecendo ao seu redor. Este cenário é sim que seria ruim, né? Porque vejamos que a gente já tem um índice de analfabetismo funcional alto, e esse índice de analfabetismo funcional alto, ele vai até o ensino médio e muitas vezes até a graduação. Vejamos que a gente estava conversando com um amigo nosso, ele é branco, filho de advogado e mãe professora. Ele já é adulto hoje, mas ele já nasceu salvo. Quem frequenta a educação de jovens e adultos, muitas vezes, está no mercado de trabalho e o ato de estudar foi roubado dele durante a vida. Por escolhas erradas ou por opção, por momentos em que teve que abrir mão de algumas coisas, né? Então as pessoas vão para o mercado de trabalho muito cedo. Eu mesma comecei a trabalhar com 14 anos, né? E muitas das pessoas que eu conheço da minha geração também, e pararam a escola. Por que eles pararam a escola? Por causa da família em que viviam, da necessidade de levar dinheiro para casa, e vão para a escola no momento em que já está mais estabilizado, buscando sonhos. Então, quando alguém tem... Eu fui professora de educação de jovens e adultos muitos anos, né? Quando a gente tem alunos da EJA, a gente tem pessoas carregadas de histórias e sonhos ali dentro. Então, para vocês que estão fazendo o EJA, não desista. Retome a sua esperança. Esperança no verbo esperançar. Nunca desistir. Levar adiante uma ideia. Construir alternativas e soluções. A Amanda, ela perguntou o que fazer com os pais que não aceitam ajudar seus filhos nas tarefas escolares. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ensinar vocês a elogiar. O que eu vou contar agora foi feito na Universidade da Colômbia pela pesquisadora Carol Dweck. Então, o que ela fez? Ela montou uma gincana com 40 crianças e fez a gincana. E os pesquisadores acompanhavam a gincana. Deu um intervalo para o lanche, colocou 20 participantes da gincana numa sala para servir o lanche e 20 participantes na outra sala. E os pesquisadores acompanhavam essas crianças e iam elogiando. Então, em uma sala, eles elogiavam a inteligência. Olha, eu vi como você é inteligente. Nossa, como você é inteligente, né? Puxa, sua inteligência ajudou na gincana. Elogiava a inteligência.
Na outra sala, eles elogiavam atitudes. Caramba, eu vi como você passou a bola rápido. Nossa, você se esforçou pela sua equipe. Eu vi que você tentou fazer o seu melhor. Você sorriu durante a gincana o tempo todo. Como você tem bom humor. Então, numa sala, a inteligência. Na outra sala, atitudes. Aí juntaram as 40 crianças novamente e disseram, vamos continuar? E sabe o que aconteceu? As 20 crianças que foram elogiadas pela inteligência falaram, não, tô cansado. E as 20 outras crianças que foram elogiadas pelas atitudes falaram, vamos lá, é isso aí. Conclusão do estudo. Quando a gente vai elogiar alguém, jamais elogie a inteligência. Porque a pessoa passa a ter medo de frustrar o outro, porque ele pode não ser tão inteligente assim, visto que a inteligência é uma subjetividade. Mas elogie atitudes. Então, papai e mamãe, eu quero reforçar, professores também, eu quero reforçar um comportamento de alguém, elogie atitudes. Vá na beira da carteira, né, quando a gente estiver em aula, fala, nossa, você copiou tudo, parabéns, estou muito orgulhosa de você. Filho, hoje você arrumou a sua mesa antes de estudar, parabéns, que lindo que você fez. Isso serve para maridos e esposas, né, também. Então, ele lavou a louça, nossa, muito obrigada por você ter lavado a louça. Como o cérebro reage? O cérebro vai pensar assim, nossa, eu lavei a louça e fui elogiado. Eu gosto de ser elogiado. Eu gosto que tenham orgulho de mim. Amanhã eu vou lavar de novo. Agora, se eu for elogiada pela inteligência, pode ser que amanhã eu vá fazer alguma coisa que não atinja, segundo a Carol Dweck, a minha inteligência, eu não seja tão capaz assim. Aí o que acontece? Eu não faço. Né? Então, primeira sinal é aprenda a elogiar. Elogie atitudes, fatos, comportamentos. Não elogie algo subjetivo. A segunda coisa, não dê ordens no negativo, ou seja, dê ordens na afirmação. Não diga, não quero que você faça, não quero que você desarrume o seu quarto. Você vai dizer, eu gostaria que você arrumasse o seu quarto. Criança vai colocar o dedinho na tomada, você não vai dizer, não coloque o dedo na tomada. Você vai dizer, saia daí que é perigoso. Quando a gente dá ordem para os alunos, para os amigos, para uma criança, né, na hora de educá-la, a gente sempre fala na afirmativa. Existe uma corrente da programação neurolinguística que afirma que as crianças não ouvem um não. E a pesquisa diz assim, não pense num urso branco. Todo mundo vai pensar num urso branco. Então, quando eu digo não alguma coisa, eu afirmo o processo contrário. Então, sempre quando for dar ordem, dizer algo, né, para seus filhos, para seus alunos, diga na afirmativa. Ao invés de dizer, não quero que deixem de copiar, por exemplo, você vai falar, copie, resolvam, faça, organize, né, sempre na afirmativa. Eu tenho pensado bastante nos adolescentes, né, que estão em isolamento social em suas casas. O adolescente, segundo Piaget, né, ele chega num processo de heteronímia. Vamos entender o que é isso. Então, a criança nasce e ela está inserida no processo de homonímia, ou seja, eu faço aquilo que a minha família faz. O que é certo ou o que é errado é aquilo que o meu meio familiar me mostra e eu vou repetindo os processos. Se todo mundo come de um determinado jeito, eu como daquele determinado jeito. Até Vygotsky, ele afirma que nós só somos humanos porque convivemos com outros humanos. E a gente vai formando a mente da criança. Quando chega na adolescência, ele está no processo de heteronímia, ou seja, ele começa a contestar alguns núcleos familiares, achar que o comportamento da mãe ou do pai não é do jeito que ele acha correto, e ele começa a identificação com a turma.
que é a hora que os pais falam assim, meu Deus, eu ensinei, agora ele encontrou um amigo, ele já aprendeu tudo comigo. Não, na verdade, ele está descobrindo a sua personalidade e está inserindo nele processo de heteronímia. Na vida adulta, a gente alcança o processo de autonomia, né? De defender os meus sonhos, as minhas ideias e criar a minha própria personalidade. Os adolescentes que estão em casa, em isolamento social, no processo de heteronímia, eles estão excluídos das suas turmas, porque não estão saindo, não estão frequentando escola, né? Eles são infantilizados, porque eles passam a ficar em casa. A mãe acorda, a mãe leva comida, ou grita demais com ele, etc. E ele vai regredir esse processo da criação do adulto, né? Então, nesse processo de heteronímia, é importante que as famílias expressem os seus carinhos, né? Digam que ama, associa a uma memória afetiva, mas deixe um espaço para a atuação do jovem, porque esse filho adolescente ele vai ter que ter responsabilidades na casa. Mais para frente tem uma pergunta que fala sobre as responsabilidades. Eu vou contar de um cronograma que a gente usa no coaching educacional, que eu já usei em algumas famílias, já usei aqui em casa quando o Gabriel era pequeno, né, e que dá certo. Então expresse o seu carinho, mas não infantilize o seu filho. Incentive o seu filho a fazer chamadas de vídeo com os amigos, a ter a organização e responsabilidade com as suas coisas. Converse com ele sobre os sonhos que ele tem. E a bem da verdade, agora é hora de expressar o carinho. Se a gente pegar alguns artigos científicos da área da epidemiologia, a situação está muito séria. Então você, mamãe, que está com seu filho em casa, expresse o seu carinho por ele. Diga o quanto é importante ele estar na família, que ele tem responsabilidades. Você, papai, que está em casa, expresse o carinho. Não é um carinho tóxico. Veja bem, vamos diferenciar as coisas. Existem carinhos tóxicos, que a gente coloca os filhos numa redoma, que faz as coisas que ele é capaz de fazer sozinho. Deixe-o fazer, né? Isso não significa abandonar o filho, nem colocar uma redoma. O bom senso, senão você cria um reizinho mimado na sua casa, e uma pessoa que vai ser adolescente aos 30 anos de idade, né? Então, expresse o seu carinho. É hora de expressar o carinho, papai e mamãe. Agora, eu quero falar com os filhos adolescentes. Filhos, expressem o carinho pela sua família. Sabe, não deixe o seu pai e a sua mãe mais irritado do que já está. Arrume as suas coisas, faça a sua tarefa, contribua para a organização da casa. Você, filho, que não mora com seus pais, expresse o carinho por eles. Eu tenho um amigo que é o GD, né? E o GD pôs uma brincadeira num lugar ali que diz assim, vamos sair tirar umas fotos juntos, porque alguns de nós podem morrer, né? Aí eu fiquei pensando naquilo. E é verdade, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, talvez cheguemos a 30 mil mortos hoje. Então você, filho, que está longe dos seus pais, se puder, visite os seus pais, sabe? Deixa a preguiça de domingo para longe e vá fazer um piquenique ao ar livre. Expresse o seu carinho, porque quem já perdeu papai e mamãe aí, sabe o quanto é difícil tê-los e não expressar o que gostaria de expressar em vida. Então aproveita que você está com seu pai, com a sua mãe, expressa o seu amor, o seu carinho. Você não precisa ser o adolescente turrão, né? O Eduardo, ele perguntou como fazer os filhos adolescentes participarem da rotina da casa. Então, eu coloco a planilha depois para vocês e um link aqui no YouTube, que é assim, a gente deixa, por exemplo, uma atividade para que ele faça. Ele vai jogar o lixo. A responsabilidade dele é o lixo. Se ele não jogar o lixo, ele vai ficar lá. A mãe e o pai não vão fazer. É responsabilidade dele
fazer determinada coisa, lavar a louça do almoço. Se ele não lavar a louça do almoço vai ficar lá, né? A mãe não vai se irritar com a pia suja e vai lá lavar. Eu preciso dizer e ter esse diálogo, né, em família, ou seja, ter essa comunicação em família para colocar as responsabilidades em cada um. E é assim que a gente consegue inserir. Agora, Eduardo, preste bem atenção nisso. Imagine o seguinte cenário: uma criança aos 5 anos de idade, é aniversário de casamento do pai e da mãe, e eles vão jantar fora. Não tem com quem deixar os filhos e leva o filho de 5 anos para ir jantar no aniversário de casamento, que é uma comemoração especial para o casal. Entram no carro para ir para o jantar, o filho de 5 anos fala assim: eu não quero ir jantar. Eu quero comer Big Mac no McDonald's. Aí a mãe fala assim: ah, pode ser então, né? O pai contrariado fala: ah, então vamos no McDonald's. Qual é o recado que esses pais estão dando para a criança? Ela que manda. A criança já vai perceber rapidinho: sou eu quem mando aqui. O grande problema é que muitas vezes os pais se esquecem que os filhos crescem. Então, quando um adolescente não participa da rotina da casa, não é consequência do adolescente, são consequências que os pais tiveram anteriormente na criação da casa. Perdão, na organização da casa. Ele já vai dar para os pais as ordens, porque ele sabe que ele pode dar as ordens. Então, essa construção de um adolescente folgado, de um adolescente, como o Léo Freiman chama de reizinho, né? Desse adolescente sem responsabilidades, é uma construção que vai sendo feita durante muito tempo, né? A Andréia, ela perguntou assim, ó: meu filho só faz o que peço quando eu grito. Como que eu saio dessa situação? Então, para você, Andréia, e para todo mundo que puder, eu tenho uma sugestão de leitura. É um livro que se chama Comunicação Não Violenta. O autor é Marshall Rosenberg. Então, esse livro, ele trabalha com a comunicação e ele desenvolve habilidades e técnicas de comunicação. Porque quando a gente se torna pai e mãe, a gente não sabe, né, essas coisas. A gente vai aprendendo para o nosso trabalho, vai aprendendo para algumas coisas. Então, a gente obtém uma comunicação mais empática, passa a entender os próprios sentimentos, as necessidades e o interesse. Então, a comunicação não violenta, ela passa por 4 etapas: observação, sentimento, necessidades e pedido. Então, a fórmula mágica da comunicação não violenta é assim, ó: quando você X, eu Y. Por exemplo, quando você grita comigo, eu fico muito chateada e acho que você não me ama. Quando você deixa o teu quarto desta forma, eu não me sinto uma boa mãe. Então, essa comunicação, quando você X e eu Y, ela transforma a comunicação porque ela insere na comunicação o sentimento, que na verdade é o que nos motiva. Então, quando você arruma o seu quarto, eu sinto orgulho de você. Quando você me mostra que cumpriu as suas obrigações diárias, eu tenho mais confiança de deixar você sair sozinho à noite. Então, a fórmula é: quando você X, eu Y. E essa fórmula, aproveitando a live, né, a gente utiliza em casais também, né? Então, por muitas vezes uma pessoa estoura com outra, ou uma pessoa busca algumas coisas do passado e fala assim: ele não tá me ouvindo, ele não tá te ouvindo, porque você não inseriu o sentimento na conversa. Quando que a gente insere o sentimento? Dizendo para ele: quando você X, vai gerar na sua atitude um sentimento em mim que é esse. Aí pode acontecer da pessoa falar assim: mas não é isso que eu queria. Então, mas é assim que a minha percepção está entendendo as suas atitudes. Vamos achar um meio termo e aí a comunicação está estabelecida. Então, ó, aprendizagem de segunda-feira, né?
Quando você X, eu Y. Então, quando você tem um determinado comportamento, qual é a percepção que eu tenho, o que eu sinto, como que eu trabalho as minhas emoções em relação ao que você fez, né? A Márcia perguntou assim, ó, meu filho só quer comer em frente à televisão. Como levá-lo à mesa? Essa é uma pergunta que mexe muito com muitas estruturas da casa, né? A primeira situação é que nós temos um sistema familiar. A resposta que eu te daria é que talvez a mesa não é um lugar agradável. Quando a gente vai sentar junto para comer, a gente tem esse hábito na casa, a gente conversa sobre coisas, a gente pergunta sobre os dias, a gente conta alguma coisa legal. As pessoas só saem da mesa quando aquele encontro, aquele momento é um local de jogar as coisas na cara do outro, de dizer coisas ruins, né? Ou de não se comunicar. Já viu o silêncio à mesa? Ah, ninguém fala nada, ó, não pode falar porque agora é hora de comer, né? Então, quando uma criança só está querendo comer na frente da televisão, é um problema de sistema familiar. Esse problema não é só do seu filho, esse problema é seu e de todos os outros moradores da casa, que vão ter que mudar de atitude, né? Pode até ser que no começo seja uma imposição, mas há que se haver o esforço do adulto, que no caso é o papai, a mamãe, o vovô, não sei quem mora aí, né? Que vai fazer esse esforço de tornar o ato de estar à mesa, de comermos juntos, de nos encontrarmos, um ato prazeroso. A outra pergunta que eu te respondo, Márcia, é onde é o lugar da TV? Desde quando o Gabriel era pequenininho, nós tomamos uma decisão aqui em casa, que era não ter mais televisão. Quer dizer, vou me refazer, a gente tem a televisão, mas não acessível aos canais abertos. Para que tudo aquilo que fosse ser veiculado dentro da nossa casa, nós pudéssemos ter um controle sobre que tipo de filme que entra, que tipo de vídeos que entra, que tipo de DVD, na época era DVD, nós iríamos assistir. Uma televisão na casa, na sala, só uma, mas nenhuma. E aí nós passamos a fazer o ato de assistir a um filme, um ato de encontro familiar. Ah, então nós vamos assistir Toy Story. A gente cantava as músicas do Toy Story, a gente brincava, a gente desenhava o personagem do Toy Story, a gente pintava o personagem do Toy Story. E assim foi com Mowgli, e assim foram com tantos outros que eram da época os Monstros S.A., né? O Shuley, a gente pintava, a gente desenhava, a gente brincava de abrir o guarda-roupa com uma lanterna, porque transforma aquele ato de estar assistindo ou aprendendo algo num momento de aprendizagem. Televisão no quarto de uma criança é como se a gente colocasse a criança numa ilha isolada e soltasse essa criança lá, porque ela está exposta a inúmeras coisas. Hoje o Gabriel já é grande, já é até pai, mas ele nunca pôde usar o computador no quarto. Essa era outra coisa. A mesa de estudo dele sempre foi num ambiente público, que a gente conseguisse frequentar. E tudo isso aconteceu devido a uma experiência que eu tive. Eu tive como aluno um jovem que conheceu uma menina pela internet em São Paulo e começou a namorar essa menina. Apaixonado e namorando pela internet, ele comprou uma passagem de ônibus numa quarta-feira à noite e foi para São Paulo. E a família percebeu que o menino não estava em casa no sábado, porque ele não apareceu numa festa de aniversário da avó. Essa avó veio me procurar e pedir ajuda.
E eu não conseguia entender como que alguma pessoa da família sai de casa numa quarta-feira à noite, ninguém percebeu na quinta, ninguém percebeu na sexta, ninguém percebeu no sábado durante o dia, só foram perceber no sábado à noite, quando esse menino não apareceu na festa de aniversário da avó. Aí eu fui nessa casa. Eu fui visitar essa família. E aí eu entendi o porquê. O quarto do menino era uma ilha. Tinha frigobar, computador, internet de boa qualidade, banheiro, televisão. O quarto da avó também era uma ilha. Tinha banheiro, frigobar, internet de boa qualidade, etc. Esse menino me respondeu. E depois que ele voltou, nós tivemos muitas conversas. E ele disse assim para mim que ele raramente via alguém da casa. Que ele mesmo pegava sua comida, ele mesmo fazia suas coisas e ficava o tempo todo no quarto. Isso não é saudável para ninguém, nem para nós adultos. E o futuro desse jovem foi bem trágico, né? Depois de alguns anos ele se suicidou. A consequência desse isolamento, de criar uma casa como ilhas, é muito sério. Porque nós somos seres sociais e, de acordo com o nosso sistema familiar, a gente tem que ser visto, reconhecido e acolhido. E como que eu vou fazer esse de ser visto, de ser acolhido, né, de ser reconhecido? Através da minha inteligência emocional, né? Então, a responsabilidade nossa, né, de papai, de mamãe, ela vai muito além de dar comida. Eu acho interessante quando eu atendia pais e falava assim, mas eu dei de tudo pro meu filho. Aí eu pergunto, o que é tudo? Aí eles me respondem, eu dei onde morar, eu dei onde comer. Coitado, né, do pai e da mãe que falava isso pra mim, porque dar de morar e dar de comer, meu amigo, é o mínimo, né, necessário para alguém que se digne a ser pai ou ser mãe. Existe um construto para ser feito. Eu preciso abrir mão dos encontros com os amigos, eu preciso abrir mão, de repente, do bar que eu vou depois do trabalho, eu tenho que abrir mão de um determinado tempo de jornal ou de um determinado tempo de sono, né? Existe algo que consegue transformar a vida em família em leveza, né? Que eu penso que passe por essa comunicação, por essa divisão de tarefas, responsabilidades, né? E assim sucessivamente. Então, cuida de onde é o lugar da TV. Val, chegou alguma pergunta? Aqui na minha tela não passou nenhuma pergunta, acho que tem alguma coisa desativada. Deixa eu aproveitar e dizer uma coisa. Você sabe que eu nunca gostei quando eu assisto um vídeo e a pessoa fica falando assim, ó, se inscreve no canal, clica, né? Agora eu entendi, eu vou precisar de mil, gente. 1000 é a mesma coisa que 1 milhão para mim, né? 1000 pessoas que se inscrevam no meu canal para eu conseguir transmitir vídeos longos. Então, se você puder ajudar, mesmo que você assiste pelo Facebook, que você nunca vá assistir pelo YouTube, se puder colaborar, né? Se inscreve lá no canal para a gente conseguir transmitir vídeos longos e fazer a transmissão, né, pelo celular, que é bem mais fácil. Porque hoje eu tô aqui meio que olhando para cá, meio que olhando para cá, porque eu tive que colocar 2 câmeras. Então eu faço um apelo social aí para ver se a gente chega a 1000 inscritos, né? Então se inscreve no canal Leila Prisma lá no YouTube. Quanto às consequências dos pais, eu vou contar uma história. É uma história real, né? De uma moça e um moço que se conheceram muito jovens, por volta dos 18 anos. E eles tiveram um filho, menino, e o menino estava com 18 meses de idade. E esse casal foi viajar e soltaram a criança do carrinho, a criança estava brincando pelo carro, e eles começaram a brigar. O pai e a mãe começaram a brigar na frente da criança. A criança, assustada, ela começou a chorar. E o pai, nervoso, pegou um brinquedo que o filho tinha no carro e jogou para acertar na mãe. Só que o brinquedo, pesado, de madeira, acertou no filho, na cabeça do filho.
e esse filho teve uma lesão cerebral para o resto da vida. Então, o recado de hoje é, né, vamos acalmar os ânimos. Como está todo mundo no meio de uma pandemia, o mundo inteiro, e o cenário não é ok, que a gente saiba acalmar os nossos ânimos. Muitas dores podem ser ocasionadas na sua família por coisas que estão sendo feitas agora. Agora não é um momento de ira, é um momento de calma. E são coisas que podem ser resolvidas com paciência e autocontrole, né? Aí você fala assim, Leila, você tá falando de paciência e autocontrole, né? Então, que sugestões você dá pra gente? Então, a primeira é, quem tem filhos de 0 a 5 anos, no site da Nova Escola tem disponível um livro que se chama 100 perguntas que vão dar o que falar. Então, são 100 perguntas que você faz para a criança e escreve, né, aquilo que ela falou. E tem lugares lá para 4 anos. Então, conforme a criança vai crescendo, você vai perguntando, depois você presenteia seu filho, né, no futuro com as respostas que ele dá. Acredite, são coisas muito legais. Quando eu estava começando a namorar o Val, a gente estava recém-casado. Ele foi me levar no colégio às 6h30 da manhã. Ele estava dirigindo e eu do lado. E eu tava bravo, eu nem sei por que eu tava bravo, né? Mas eu tava lá do lado dele, xingando ele, falando, né? Coisas que mulher fala, né? E ele dirigindo, bem calmamente, ele fez assim, Leila, eu não levo em consideração o que você fala às 6h30 da manhã. Meio-dia nós vamos conversar sobre o assunto. Rapaz, na hora o meu sangue fez assim, eu falei, eu não quero brigar meio-dia, eu quero brigar agora, né? Mas ele não me respondeu nada, ele silenciou. Eu fui trabalhar, dei aula, né? Quando eu saí e voltei para o carro, a primeira coisa que ele falou é, o que você precisava às 6h30 da manhã? Nossa, eu nem lembrava mais porque que eu tava brigando, sabe? Qual que era o assunto? E aquilo, na verdade, modificou toda a nossa jornada. A gente não coloca fogo em alguém que já está em brasa. Então, quando você sentir que há algum problema acontecendo na sua casa, de convivência entre vocês, silencia. Dá um tempo de maturação daquilo que a pessoa está trabalhando na mente dele. Ontem a gente estava conversando aqui em casa e meu marido falou assim, nossa, Leila, a gente está saindo muito bem nesse isolamento, né? Porque a gente está fazendo um quadro agora que a gente coloca os risquinhos de quantos dias de isolamento, igual um presidiário coloca os risquinhos, nós estamos colocando, né? Aí nós ficamos conversando. E por que a gente está se dando tão bem? Porque a gente passou a construir algo juntos, né? A gente passou a fazer coisas juntas, então nós organizamos a casa, limpamos até as gavetas da casa, o Val tem feito alguns móveis de marcenaria, eu tenho feito flores, nós temos, todos os dias à noite a gente senta para estudar juntos, a gente criou algo para fazer juntos, que é outra dica que eu dou para você, crie algo, cada família tem uma dinâmica, né? A minha família neste momento não tem criança, logo terá, né? Mas neste momento não tem, é lógico que é uma rotina diferente de quando você tem criança, mas crie algo para se fazer juntos, você precisa ter. E por que é que a gente está saindo tão bem? É outro aspecto. O tempo e o espaço. Cada um de nós precisa de um momento junto, mas que não pode ser o dia inteiro. E a gente precisa de um momento separado, que também não pode ser o dia inteiro. Então, essa construção do espaço de tempo junto e o espaço de tempo separado é um equilíbrio que a gente precisa aprender a construir. Porque essa percepção de que as pessoas precisam desse momento sozinhas para elaborarem os seus pensamentos, para ouvirem uma música de que gostam, para pintarem, para desenharem, para escreverem, para dormir, meditar, sei lá.
Mas não dá para ficar o tempo todo assim, o que você tá pensando? O que você tá fazendo? Ah, não. Porque daí é mais fácil de se saturar e da gente entrar nesse cenário de distopia que a Organização Mundial de Saúde colocou. A gente precisa conhecer a linguagem do amor do outro. Então, existem algumas linguagens do amor: o toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço e presente. São 5 linguagens. Então, vamos imaginar uma mãe que tenha 3 filhos, tá? E a linguagem do amor da mãe é toque físico. Então, ela abraça, ela beija, ela rela, ela pega no colo, ela faz cafuné. Mas de um filho, a linguagem de amor dele é palavras de afirmação. Você é importante, eu te amo, você vai conseguir superar, você vai se realizar. De um. Do segundo filho, é presentes. Então ele precisa pensar assim, nossa, ele estava lá na rua e trouxe um presente para mim, ela pensou em mim. Então a segunda de outra é presente. E a do terceiro é igual a da mãe, é toque físico. Esses 3 filhos são criados no mesmo cenário, numa mesma casa e têm a mesma mãe, mas 2 deles não se sentem amados. Aí adoecem emocionalmente e a mãe fala assim, puxa, eu fiz as mesmas coisas, né? Para os 3, por que eles não se sentem amados? Porque a linguagem do amor de seus filhos é diferente, talvez, da sua linguagem do amor. Então, Gary Chapman, né, que é o criador dessa teoria, tem uma obra que chama 5 Linguagens do Amor e tem muitos testes disponíveis na internet, né, que dá para você fazer. E se seu filho não é alfabetizado, você faz as perguntas para o filho para descobrir qual é essa linguagem do amor. A minha linguagem do amor é presentes. Então, se eu fui fazer alguma coisa sozinha, eu vou numa lojinha e compro uma coisinha pro Gabriel, uma coisinha pro meu pai, uma coisinha pro Val, uma coisinha pra Jéssica. Só que por muitos anos eu me senti incompreendida. Porque a minha linguagem do amor era presente, mas a deles não. Então, quando aparecia alguma cobrança, eu falava assim, meu Deus, mas eu amo tanto. Eu viajei, eu fui lá comprar o presente para eles, né? Mas essa linguagem do amor era minha. Então, eu descobri tardiamente isso, né? Meu filho já estava na adolescência. Talvez se eu descobrisse antes fosse melhor. Então, é um conselho que eu dou, né? Utilize a teoria do Gary Chapman, saiba a linguagem do amor dos seus amigos, saiba a linguagem do amor dos seus pais, saiba a linguagem do amor do seu filho, para que ele realmente se sinta amado. Porque senão eu expresso o meu amor de uma forma que na verdade não está atingindo a pessoa, né? Então, pensa nisso, né? Talvez a tarefa da semana é responder a essa pergunta: qual é a linguagem do amor das pessoas que eu convivo, tá? E eu vou contar uma história. A história é assim. Certa vez, toda história boa começa com era uma vez ou certa vez. Então, essa história começa com certa vez. Certa vez, o imperador ele assumiu um trono e ele estava disposto a fazer o melhor reinado da história daquele país. Aí ele chamou todos os sábios do país e pediu para que eles apresentassem como que o rei deveria agir para cumprir essa tarefa de ser o melhor rei de todos os tempos do país. Os sábios se reuniram, conversaram e depois de muita reflexão, eles acharam que a melhor forma de ajudar o rei era colocar dentro de 2 envelopes 2 conselhos. Então eles chegaram, encontraram o rei e disseram assim para ele: olha, nós vamos entregar para você 2 envelopes e você só vai abrir esse envelope em 2 momentos. Esse aqui você vai abrir no pior momento da sua vida. Era um envelope azul. Quando o reino estiver muito mal, você abre esse envelope. E o outro era vermelho. Ele falou, você só pode abrir esse envelope no melhor momento da sua vida. Quando as coisas estiverem muito bem, o reinado estiver muito bem. Depois de alguns anos, o país prosperou.
com tudo que acontecia, com tudo que conquistaram. O rei estava tão satisfeito e tão feliz que ele falou: nossa, acho que é a hora de abrir o envelope. Aí ele abriu o envelope vermelho e estava escrito assim: o que está acontecendo não é para sempre. Isso tudo vai passar. Esteja preparado. O rei ficou perplexo, porque ele esperava algum conselho que fosse muito grandioso, muito positivo e não um alerta desse. De qualquer forma, ele continuou o seu reinado. Alguns anos depois, houve uma série de acontecimentos terríveis. Veio uma seca, o povo estava passando fome, vieram pragas e comeram as plantações, doenças dizimaram a população, vieram eventos climáticos e o alimento começou a ficar escasso e o rei estava muito triste. Ele sentia-se impotente, derrotado e sem alternativas. Aí ele lembrou do envelope. Ele falou: nossa, vou abrir o envelope azul, né? Mesmo relutante, ele foi lá e abriu o envelope azul. E lá estava o conselho: o que está acontecendo agora não é para sempre. Isso vai passar. Esteja preparado. Lembre dessa história, sabe? Quando você estiver passando por um momento triste, um momento difícil, que muitas vezes parece sem solução. Lembra dessa história quando a gente se der conta que nós estamos no meio de uma pandemia e que parece que tudo está acabado. E não se esqueça dessa história quando você estiver vivendo também um momento de muito êxito, muito sucesso, muita realização. Porque o que está acontecendo, seja bom ou seja ruim, trágico ou imensamente feliz, desagradável ou prazeroso, não é para sempre. A vida é assim. Ela é feita de altos e baixos, tudo passa. Nós vamos passar por esse momento. Algumas pessoas já passaram pela gripe espanhola, já passaram por tsunamis, o Haiti passou por um terremoto, tudo passa. Nós vamos passar. Antes de encerrar, eu queria que você que está assistindo colocasse uma palavrinha para a gente trabalhar nossa programação neurolinguística, né? Uma palavrinha que mostrasse a aprendizagem do que foi esse momento juntos, né? Este momento de encontro de 40 minutos que a gente passa junto. Uma palavrinha de alguma coisa que valeu a pena, tá? Enquanto vocês vão escrevendo a palavrinha, eu queria dizer que a live vai ficar gravada no Facebook, que eu sei que nós estamos com muitas lives e que de repente a gente pode não conseguir assistir na hora que ela é transmitida, mas que depois de transmitida a gente possa ter acesso, por isso a opção até de fazer pelo Facebook. A Inês, na verdade, me pediu muito, né? Ela é de Toledo e pediu que gostaria de assistir no YouTube, então nós estamos na tentativa. Se puderem, sigam o canal para que a gente possa transmitir as outras lives do canal, os outros vídeos, né? E curta lá o canal. Quem tiver um monte na família, fala assim: filho, curte o canal aí da professora que ela tá precisando pra gente conseguir transmitir. O Narciso comentou que tem um filtro dos sonhos que ganhou de mim. Ai, que legal, Narciso. Eu gosto de fazer filtro dos sonhos. E que o quadro que está atrás de mim é legal. Esse quadro, na verdade, é um quebra-cabeça, né? Foi montado há muitos anos, com muitas mãos. Ali no cantinho tem as assinaturas ali. Acho que foi o Bruno Felipeto e a Thaís Felipeto, o Val, o Gabriel e eu que montamos. A minha casa, na verdade, ela tá super lotada de quebra-cabeça. E ali do lado, Narciso, são flores, são jasmins que eu estou fazendo. Nós estamos fazendo em família para a Yasmin, né? Para que lá em agosto, setembro, a gente possa fazer o chá de bebê dela. Então ali tem jasmins de EVA, que é uma atividade, né? Que nós estamos fazendo junto. Valeu, Narciso. Colocaram uma palavrinha? Muito bem. Espero que sim, que tenha sido ótimo para vocês. Mantenham a calma, hora de acalmar os ânimos. Sempre quando se alterar durante a semana, lembra disso. É hora de acalmar os ânimos, né? Pensa na linguagem do amor, em como dar ordens, numa comunicação não violenta, estabelecer regras, expresse seu carinho. Nós estamos em riscos, né? Vá na casa dos seus pais, passe um tempo lá fazendo nada com eles. Se não puder, liga de chamada de vídeo, manda flor, café da manhã, leva para fazer um piquenique, expresse seu amor. Fiquem bem,
Foi uma bênção ter vocês por aqui. Boa semana para todos e eu espero vocês na segunda-feira, às 7 horas da noite. Se puder, compartilhe essa live, segue o canal, que agora eu entendi por que as pessoas falam isso. Tá? Beijo no coração, gratidão, boa semana para vocês.